Ó Deus, renova-nos, Senhor, a ponto de vivermos pela fé, de aprendermos a viver pela fé no Teu Filho, nosso amado Salvador Jesus Cristo, na Tua palavra, nos Teus preceitos. Que o Teu Espírito Santo tome o nosso ser, pois sem Ele nada podemos, Senhor. Nós não conseguimos Te obedecer sem a obra do Teu Espírito Santo em nós. Pedimos isso, Senhor, para que sejamos um vaso útil, um vaso do Teu amor, para que possamos ser verdadeiramente a expressão do Teu Filho neste mundo de trevas e para que possamos dessa forma glorificar o Teu nome, Senhor. Para isso pedimos que a Tua palavra transforme o nosso coração. Só ela é a espada de dois gumes que pode tocar as profundezas do nosso ser. Só ela pode dividir aquilo que é daquilo que não é, para que possamos ter discernimento e abandonarmos a vida que tínhamos antes do conhecimento da Tua verdade, e possamos viver de agora em diante para a Tua verdade, para a honra do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Mais uma vez clamamos a Ti em oração nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra atinja o Teu objetivo, cumpra o Teu objetivo, e ela semeie em boa terra em todos nós aqui presentes e naqueles que vão ainda ouvir futuramente. Que essa semente caia em boa terra e dê frutos, seja 30%, 60% ou 100%, mas que sejam frutos que glorifiquem o Teu nome. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos continuar a exposição de Hebreus. Chegamos à 28ª parte, agora estamos no versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus. Abram comigo então Hebreus 11, versículo 7. Nós vamos trabalhar hoje o exemplo de um outro herói da fé. Vamos falar sobre, você sabe, é ou não é? Noé. Nós vamos falar sobre o exemplo de Noé, né? Bem, o que nós vimos até aqui? Melhor, antes de fazer a recapitulação, vamos ler o texto. Vamos ler o texto de Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé e não das obras. Esse não das obras é eu que coloquei, mas você sabe que é isso mesmo, não é das obras, não é? É a justiça que vem da fé, justiça que vem da fé. Muito bem, então nós já vimos aqui os exemplos de outros dois primeiros heróis da fé que o autor de Hebreus aqui começa a relatar aos seus leitores, com o objetivo de que eles possam entender que gente de carne e osso, que nem eles, conseguiram viver pela fé, conseguiram obedecer até o fim, ainda que perseguidos, até mortos, mas eles resistiram na fé até o fim. Agora, ele está então mostrando exemplos verdadeiros de gente sujeitas às mesmas paixões que os hebreus, que estavam quase apostatando da fé em Jesus, e o autor então relata nesses 10 primeiros capítulos a grandeza, a supremacia de Cristo em relação a tudo aquilo que eles queriam retroceder na fé em Jesus, e diz assim para eles: olha, se vocês fizerem isso, acabou a salvação, não tem mais, porque agora é só por Cristo. Ele é a revelação maior e final de Deus. E agora então ele passa a mostrar que gente que nem eles, que nem os hebreus, tiveram essa vitória, viveram pela fé, ainda que fosse num Cristo que viria. E agora eles já estão numa posição ainda melhor, os hebreus, porque eles já estão crendo no Cristo que já veio, o Messias que já se apresentou ao mundo, se revelou ao mundo. Deus já veio e mostrou-se ao mundo. Então ele diz: é um grande erro que vai comprometer a alma de vocês, a salvação de vocês, se vocês apostatarem desse Cristo.
E agora então, ele já falou para nós de dois exemplos, né? O autor falou sobre Abel e Enoque, aí nos versículos 4 e 6 desse mesmo capítulo, né? O que nós vimos a respeito de Abel? Abel nos mostrou que ele obteve bom testemunho e aceitação de Deus por andar pela fé. Não foi porque ele fez um sacrifício mais bonito do que Caim, mas porque ele ofereceu um sacrifício pela fé, coisa que Caim não fez. Por isso, Hebreus diz que ele ofereceu sacrifícios mais excelentes do que os de seu irmão Caim, apesar de Abel ter a mesma essência caída de Caim. Não foi porque ele fez coisas melhores e por isso foi aceito em relação a Caim. Não, foi porque Deus o escolheu. Deus o escolheu soberanamente. Então Abel tinha a mesma capacidade de errar de Caim. Ele tinha a mesma estrutura de Adão, seu papai. Ele tinha a mesma condição. Vimos que então Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Como é que ele fala? Através do seu sangue. Ele fala quanto à vida de fé. Fala para quem? Primeiramente fala para nós, cristãos. O que Abel ainda fala? O que o sangue de Abel ainda fala? O sangue de Abel ainda fala para nós, crentes, que mesmo que tenha que derramar sangue, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé e continuar oferecendo sacrifícios a esse Deus que nos salvou. Independentemente da oposição do mundo, nós precisamos viver pela fé. Segunda coisa que o sangue de Abel ainda fala. O que o sangue de Abel ainda fala? Outra coisa, fala quanto à sua sede de vingança. Por quê? Porque nós podemos guardar em nosso coração e não precisamos nos vingar a nós mesmos e deixar que Deus seja vingador, porque muitos de nós sofremos injustiças, muitos de nós somos atropelados pelas injustiças desse mundo, muitos de nós estamos sendo perseguidos de forma injusta, e o sangue de Abel clama e ensina para nós o seguinte: deixa que Deus resolve isso, deixa para Deus, porque bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos, estes serão fartos, vai haver uma vingança. Irmãos, isso faz parte do Evangelho. Sabermos que os perseguidores injustos contra os cristãos serão, de alguma forma, os crentes serão vingados por eles serem injustiçados nesse mundo. Não sabemos ainda de que forma, mas Deus é justo o suficiente para fazer isso, e Ele vai fazer, e vai saciar a nossa sede de justiça. Muito bem, então esse é o primeiro exemplo, o exemplo de Abel. Depois nós vimos o exemplo de Enoque. Enoque obteve bom testemunho de Deus por andar com Deus, diz a palavra, no meio de uma geração corrupta e ímpia. Ele viveu pouco. Você analisa ali, ele foi trasladado quando ele ainda era meninão. Ele era um jovenzinho de 365 anos de idade. É pouca idade. E em relação de sua época, né, que viviam 900, 800 e poucos anos. Então, jovem ainda, ele foi trasladado. Já tinha filhos, tinha família, tudo. Foi trasladado, né? E ele viveu pouco, mas milagrosamente, então, ele não provou a morte, diz a palavra de Deus. Diz a palavra que ele já não era, lá no capítulo 4, né, de Gênesis. Enoque andou firmemente com Deus e já não era. Desculpa, é capítulo 5, né? Deixa eu só conferir aqui. Capítulo 5, né? Ele andou com Deus, Enoque, andou firmemente com Deus, e já não era, Deus tomou para si. Mas, veja bem, a gente fala assim, nossa, ele experimentou um milagre maravilhoso, né? Ele não provou a morte. Bem, tudo bem, é verdade, ele e Elias, os dois únicos na Bíblia que experimentaram essa transladação, né? Eles foram transportados, né, sem passar pela morte. Mas a gente pode dizer também o seguinte: ele não experimentou uma coisa que o seu bisneto experimentou e que nós vamos estudar nessa manhã. Ele passou, não é? Já não era, ele não provou a morte e passou. Mas o grande milagre também na vida de Enoque
é ele não ter sido contaminado com o mundo, e pelo contrário, ele profetizou contra o mundo, como nós vimos também na aula passada, no Novo Testamento, fala que ele profetizou contra o mundo da sua época, que era um mundo corrupto, extremamente ímpio. Judas relata sobre isso, a profecia de Enoque contra o mundo. Ele profetizou sem se atemorizar. Isso é um milagre. Ele dizer na cara dos ímpios do seu tempo: vocês serão destruídos. Deus virá com suas santas miríades e destruirá a impiedade desse mundo ímpio e perverso. Né? Então Enoque profetizou, ele teve coragem de dizer isso. Né? Isso só pela graça de Deus. Só Deus podia fazer isso, e ele fez, preservou Enoque num mundo corrupto. Esse é o grande milagre. Não foi a transladação, mas é preservar Enoque na fé, apesar do mundo hostil ao seu redor. Isso é o grande milagre. Vamos então estudar o outro personagem, como eu já disse, é o Noé. Vamos ver agora na sequência o bisneto de Enoque. Esse próximo herói da fé agora, nesse versículo 7 que nós vamos ver, nós vimos que na verdade ele marca aqui o limite entre a vida pré-dilúvio, antes do dilúvio, e depois do dilúvio, o pós-dilúvio, não é? Ele faz um marco aqui. Noé é a marca entre a vida antes e a vida depois do dilúvio, não é? E a destruição do mundo primitivo, e Deus inicia novamente a linhagem humana através de Noé e sua família. Vamos ver um breve resumo. Abra comigo lá em Gênesis 6. Eu não vou ler todos os textos, lógico, mas eu quero que você tenha um relato. Ao contrário de Enoque, a Bíblia fala bastante sobre Noé. A Bíblia fala bastante. A partir do capítulo 6, na verdade no finzinho do capítulo 5 já começa a falar de Noé, né? Fala ali no finzinho do capítulo 5 que ele foi gerado por Lameque, e Noé viveu muitos anos, teve filhos e filhas, Lameque, depois que gerou Noé, versículo 30, né? Gerou outros filhos. E Lameque, pai de Noé, deu um nome a Noé, que é o nome de Noé, que significa, versículo 29, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Já pensou? Tudo isso no hebraico significa Noé. Noé. Ele nos consolará de tudo isso que nós estamos sofrendo nesse mundo por causa da queda, por causa do pecado e desse mundo que Deus amaldiçoou. Tudo isso significa Noé. Então, Noé, o relato da vida de Noé começa aqui no capítulo 6, capítulo 6 de Gênesis. De 1 a 10, Deus resolve destruir toda a humanidade corrupta, mas poupou Noé e sua casa. Veja versículos 8 e 9 do capítulo 6 de Gênesis. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Então, aqui nesse primeiro trechinho, estou fazendo um resumo, tá? Passando de avião assim por cima desses capítulos que falam sobre a vida de Noé. Mas esse texto aqui de 8 e 9, do versículo 6, versículos 8 e 9, é importante a gente ver que ele já tinha uma vida de andar com Deus, né? Ele já tinha uma vida de andar com Deus, antes da maneira com que Deus se apresenta a ele, falando com ele sobre algo especial que Deus ia fazer, algo sobrenatural e terrível que Deus ia fazer no mundo da sua época. Então Noé já andava com Deus. Dos versículos 11 a 22, a gente vê que Deus anuncia o dilúvio e orienta Noé a construir uma arca, a enchê-la com todo o ser vivente. E o que Noé fez? Noé obedeceu. Nesse trechinho diz que Noé obedeceu a tudo que o Senhor lhe disse. Tá? Capítulo 7 todo, capítulo 7, o resumo seria o seguinte, a mensagem principal: a construção da arca, que levou cerca de aproximadamente é um pleonasmo, né? Cerca de 100 anos.
Mais ou menos 100 anos demorou para construir. Pensa Noé construindo a arca 100 anos. Mas ele construiu em aproximadamente 100 anos. Então, a palavra de Deus se cumpriu e tudo que respira morre afogado nas águas. Foram 40 dias e 40 noites de chuvas e depois tiveram mais 150 dias. Depois desses 40 dias e 40 noites de intensa chuva que encheu a terra, 7,5 metros acima do pico mais alto de monte que existia naquela época, foi a altura que chegou às águas acima da terra. Pega o monte mais alto que existia no mundo naquela época e você mede 7,5 metros para cima, 15 côvados, e ali então era esse o limite das águas. Tomou toda a terra, né? E a arca flutuava ali naquela água, sem direção. A arca não tinha remo, não tinha leme e não tinha bico, como os barcos de hoje. Ela era quadrada, era um caixote. O que significa isso? Deus me guia. Era um caixote quadrado, era um caixotão, né? Não tem bico, não tem leme, não tem remo, e Deus me guia. Não tem direção a arca, vai para onde Deus quiser. Interessante isso. Você já tinha pensado nisso? Ela não é um barco, né, de bico como tem hoje, para cortar as águas, para ir para onde eu quero, não tem leme, né? Não tinha não. Tá? Então tá. Capítulo 7. Capítulo 8 todo fala sobre a saída de todos os que estavam dentro da arca com Noé e a adoração de Noé. A família de Noé desce da arca, os animais descem da arca. Noé pega alguns animais puros, alguns animais limpos e oferece sacrifício a Deus. E esse sacrifício, esse cheiro que subiu do sacrifício de Noé, provavelmente ele fez um baita churrascão, e esse churrascão, o cheiro subiu para Deus. Ele queimou animais e diz que o aroma era tão suave que Deus o recebeu, se agradou e disse assim: eu não vou mais destruir a terra pelas águas. Perdão, isso é capítulo 9 já, né? Deus então, no capítulo 9, Deus faz aliança com Noé e sua descendência, e decide não mais destruir a terra pelas águas, depois daquele aroma suave, né? Não foi aquilo que mudou o coração de Deus, isso já era um decreto, aliás, já era um decreto de Deus, né? A vontade decretiva de Deus: eu não vou mais destruir. Não foi porque Noé fez um churrasco para Deus, foi porque Deus já tinha decretado que não ia mais destruir a terra com água, tá? Não é que Deus não vai destruir o mundo, Deus não vai destruir com água. Decidiu não mais destruir pelas chuvas. Aí, no capítulo 9, ele faz aliança com Noé, e é a marca que aparece nas nuvens. O que era que apareceu lá nas nuvens? Arco-íris. É a marca de que Deus fez aliança novamente com a humanidade, né? Então aí é o resumo da vida de Noé. Vamos em cima do resumo do que a gente já conhece, só para você relembrar sobre a vida de Noé. Volta lá para Hebreus capítulo 11, versículo 7, e vamos analisar esse versículo 7. Primeira coisa que você percebe aqui, que Noé foi instruído. Noé foi instruído. Primeira coisa, pela fé, Noé divinamente instruído. O que significa isso? Significa que Deus o instruiu. Significa que Deus falou com ele. Significa que ele ouviu Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. Deus falou e ele ouviu. Ouviu não só porque ele não era surdo, mas ele ouviu com o coração. Ele foi instruído. De que forma? Através da fala de Deus, da palavra de Deus. Deus se comunicou com ele e instruiu claramente a Noé. Então, primeira coisa, ele foi instruído não por homens, mas por Deus. Primeiro ponto aqui. Segundo ponto que você percebe, que Noé teve certeza de coisas que se esperam e foi convicto de fatos que ainda não se viam. Onde é que você leu isso? Versículo 1.
No versículo 7, a palavra diz assim, que depois de ele ser divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Então ele foi instruído por Deus, Deus falou, eu vou fazer tal coisa, mas aquilo ainda não era uma realidade, ainda não tinha acontecido, mas Deus falou. Se Deus falou, Noé creu, então ele foi instruído. Isso que é a fé, como nós vimos no versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. O que Noé esperava? Que Deus ia cumprir a sua promessa. Qual era a promessa? Aquilo que aconteceu lá atrás, que Deus falou com ele, eu vou destruir a humanidade e vou fazer uma aliança com você, vou recomeçar tudo com você, eu vou destruir. Então ele já, no coração de Noé, aquilo já era uma realidade, ainda não, mas para ele já sim, ele cria naquilo, convicto, e também tinha convicção de fatos que se não veem, como diz o versículo 1, né? Então Noé teve certeza das coisas que se esperam e foi convicto de fatos que ainda não se viam. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele. Não. Ele tirou isso da instrução de Deus. Ele tirou isso da palavra. Não vem com esse negócio de revelação, tá? Não existe esse negócio de revelar. Vou fazer a revelação aqui. Igrejas que fazem revelação estão saindo fora da vontade de Deus, ou do plano de Deus, ou da palavra de Deus. Tudo que Deus quer que nós saibamos para sermos instruídos está na sua palavra. Então precisamos ser instruídos pela palavra. Como é que eu sou divinamente instruído? Quando eu leio a Bíblia. Como que Noé foi instruído? Porque ele ouviu a fala de Deus. Deus falou, ele foi instruído. Foi instruído e essa instrução lhe trouxe fé. Você pode trocar isso aqui, versículo 7, né? Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele não via. Aqui só fala que ele não via, mas ele creu. Você concorda comigo ou não? Por que você acha, ou você concorda que ele creu? Por causa da terceira instrução que o versículo dá. Terceira parte, Noé era temente a Deus. O que diz aqui? Acerca de fatos que não se viam, de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. O que significa temente a Deus? Temente a Deus significa que ele era piedoso e que ele recebeu bem aquela instrução. Ele confiava naquilo que Deus falava. Temente significa, não é uma pessoa só que tem medo, um medo saudável, né, de respeito para com Deus, também faz parte, está dentro desse contexto de temente. Mas não só isso, ele temia no sentido de respeitar a Deus e de confiar naquilo que Deus falava, naquilo que Deus falou. Então ele era temente e ele creu, ele confiou naquilo. E vejam, Noé não se tornou temente ou piedoso quando ouviu sobre a ameaça de Deus ao mundo. Não, o que a Bíblia diz lá, como nós vimos no capítulo 6, versículos 8 e 9, que Noé andava com Deus. Significa que Noé era um homem justo, reto, íntegro e andava com Deus. Significa que então ele era piedoso, e isso tudo é sinônimo de um homem temente a Deus. Ele já era temente a Deus. Não foi por causa da ameaça, Deus falou comigo que vai destruir o mundo. Eu temi ele falar isso, eu temo a Deus. Não, ele já era temente a Deus. Ele já tinha uma vida de temor a Deus. Então nada acontece na vida de um homem como de Noé de última hora. Ele já vinha caminhando com Deus, ele andava com Deus. Quando chegou a hora H de tomar uma decisão radical na vida dele para a salvação da sua família, ele tinha estrutura para aquilo. Porque de última hora nenhum homem tem coragem de tomar a decisão que Noé tomou. Por isso que a nossa vida não é daqui para frente eu vou fazer tudo certinho de acordo com a vontade de Deus. Não, precisa de um andar com Deus. Então Noé já era temente a Deus, ele já conhecia Deus e sempre andou com Deus a vida toda.
Temer, então, significa que ele obedeceu em tudo. Se você pegar lá no capítulo 7, depois que Deus dá instruções para fazer a arca, quando Deus termina as instruções de construir a arca, diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe dissera. Sabe o que é fazer tudo? A gente precisa aprender como que agrada a Deus. Faço metade, outra metade eu deixo de lado, aquilo que não me agrada eu não faço, só faço aquilo que é proveitoso para mim, o que não é eu não abro mão, vou obedecer a Deus pela metade. Então isso é desobediência. Obedeceu em tudo, detalhadamente, diligentemente, diante de uma instrução específica, não foi de última hora. Como eu já falei, ele já andava com Deus. A obediência em situações difíceis como Noé passou, e que nós vamos, você acredita que nós vamos começar a passar momentos de grande tribulação nesse mundo? Irmãos, eu estou me preparando para isso. Eu não consigo enxergar um mundo bonitinho e colorido, cor-de-rosa daqui para frente. Eu não consigo imaginar que meus netos e netas vão passar coisas melhores do que eu estou passando hoje. Eu não consigo imaginar que o mundo daqui uma geração ou duas, ou até antes, será um mundo extremamente hostil aos cristãos. Eu não consigo ver boa expectativa diante do futuro. Por isso, preciso andar com Deus hoje. É agora. É tipo assim, agora ou nunca. Ou abraçar a causa agora, ou então você vai ser destruído com o mundo. Irmãos, não brinque com a situação do mundo. Ela está muito clara. Está muito clara. A mentira tomou conta da política, da medicina, da ciência, de tudo. As trevas estão dominando tudo. Você não tem mais informação verdadeira, de maneira fácil de encontrar nesse mundo. Tudo que você ouve manipula para alguma coisa. Interesses. Não há boa perspectiva para o futuro. Então tá. Quarto ponto que Noé nos ensina aqui nesse versículo 7. Noé tinha uma fé ativa. Ele foi instruído, ele creu naquilo que ele foi instruído, ele teve certeza de que Deus ia fazer aquilo, ele era temente a Deus, ouviu tudo em detalhes, ele era atencioso, ele queria fazer tudo segundo a vontade de Deus, em terceiro lugar, e em quarto, então, ele creu e obedeceu. O versículo 7 diz que depois, ele sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Irmãos, a história, ou pelo menos os historiadores e os nossos grandes mestres de teologia, falam que até aquele momento na história da humanidade nunca havia chovido no mundo, não houve nenhuma chuva. Para que fazer aquele trem? Para quê? Era totalmente insano fazer um negócio, uma arca, perder 100 anos construindo alguma coisa para se preparar para alguma coisa que nunca havia acontecido no mundo. Chuva, dilúvio, nunca tinha acontecido. Dizem que o que mantinha a relva e a vegetação era aquele, como diz a palavra? Era uma névoa que cobria a terra. Aquela névoa, tipo um orvalho que cobria a terra, que mantinha a vegetação viva. Não tinha chuva naquela época. Para que fazer uma arca para proteger da chuva? Então, mas Noé tinha uma fé ativa, não era só crer, mas ele tinha que fazer, ele tinha que botar em prática. A fé verdadeira, ela age, ela dá passos práticos. Eu não vou mais fazer tal coisa, porque Deus quer que eu faça uma outra coisa oposta, então eu vou obedecer a Deus. A fé toma decisões e age.
Não espera cair do céu. A chuva caiu, né? Mas ele esperou cair a chuva, tá certo? Mas estou falando assim, não fica sentado de braços cruzados. Ah, Deus mandou fazer uma arca. Vou ver a hora que Deus tocar no meu coração. Gente, já tocou, cara. Anda, bicho. O que você está fazendo aí sentado de braços cruzados, olhando para a lua? Mova-se. Construa a arca. Então, quarto ponto, ele creu, obedeceu, construindo uma arca, de acordo com as instruções que recebera de Deus. Quinto ponto, diz aí no versículo, que ele aparelhou uma arca, para quê? Para que ele aparelhou a arca? Para a salvação de sua casa. Ele aparelhou uma arca. Primeiramente, essa obediência glorificou a Deus. Primeiramente, por quê? Toda obediência glorifica a Deus, honra a Deus. Quando eu, como homem da minha casa, não obedeço a Deus, eu deixo de glorificar a Deus. Toda desobediência, diz a palavra de Deus, que é como pecado de feitiçaria, é rebelião. Deus se agrada mais da obediência do que de sacrifícios, diz o texto lá em Samuel, não é isso? Deus se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. Então, Noé foi o salvador de sua casa. Você pode dizer que você vai ser o salvador da sua casa? Pode. E não é só dizer não, tá? Você tem que fazer a arca. Não fica só de boquinha, só de língua, tá? Haja no sentido de construir a sua arca. Haja no sentido de estar trabalhando, no sentido de fazer a vontade de Deus, mostrar para a sua família que você tem interesse na sua família, que o alvo da sua vida é glorificar a Deus e salvar a sua família, salvar a sua esposa, salvar os seus filhos, ainda que isso custe caro. 100 anos fazendo uma arca, aparentemente sem propósito nenhum, sem ter lucro financeiro, e sem agradar o mundão, criando vários inimigos e vários zombadores, né? Falando, com certeza Noé ouviu muita bobagem, muita, né? Falatório. Ah, por que você está fazendo isso? Que bobagem é essa, Noé? Para com isso. Vamos curtir, vamos beber, vamos comer, vamos casar, vamos nos dar em casamento. Vocês se lembram qual é o texto, né? Tá, depois a gente chega lá. Vamos fazer outras coisas, Noé. Então, Noé tinha um objetivo: salvar a sua casa. Ele fez todo o investimento de sua vida foi por obediência, para a glória de Deus e em prol da sua família. Tudo começa em casa, meu irmão, minha irmã. Eu preciso investir na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos, antes de querer evangelizar vizinho, parente e amigo de trabalho, amigo de escola. Não que eu não tenha que fazer isso, não é isso. Mas se eu não começar em casa, eu serei um hipócrita. Um hipócrita. Sexto ensinamento, sexta verdade aqui na vida de Noé. Noé pregou e condenou o mundo enquanto fazia a arca. Veja aqui, finzinho do versículo: pela qual, através da construção da arca, pela fé que ele construiu a arca, obedecendo a Deus, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqui são duas coisas juntas. Quando você obedece a Deus, você segue os princípios de Deus e edifica a sua arca, você está investindo na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus com toda diligência. Duas coisas acontecem. Primeiro, ele já falou, você está chegando cada vez mais perto da plena justificação, você está caminhando para a salvação, você está desenvolvendo a sua salvação. O que diz aí no finzinho? Que foi herdeiro da justiça que vem pela fé. Ele herdou aqui. Teve responsabilidade do homem para construir a arca, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para chegar lá e ser salvo.
Mas além disso, a segunda coisa que vai paralelo, quando nós construímos a nossa arca, nós condenamos o mundo, nós profetizamos para o mundo: vocês irão para um outro lugar, eu vou para dentro da arca, eu vou ser salvo, mas vocês irão para um outro lugar. Abra comigo 2 Pedro 2:5, está aí pertinho, passa Tiago, passa 1 Pedro, 2 Pedro 2, versículo 5. 2 Pedro 2:5 diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Olha o Noé aí, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Noé pregou enquanto construía a arca. Ele pregou. Você não pode dizer assim: talvez algumas pessoas chegaram perto da arca, chegaram para Noé e falou: Noé, para com isso. E Noé virou para eles e disse assim: olha, é o seguinte, Deus falou que vai destruir o mundo, é bom vocês se arrependerem. Pode ter acontecido isso, não pode? Pode ter. Ou pode não ter acontecido. Pode ser que ele pregou para muita gente. Mas não é só isso, é com a vida dele. Ele pregou com a vida dele. De um mundo que não queria saber de nada com Deus. Aquilo que era obedecer a Deus era extremamente esquisito. E aquilo, com certeza, mexeu no coração de todos. Por que Noé está fazendo isso? Que bobagem! Já é uma maneira de mexer. As pessoas viram aquilo. Então Noé pregou, diz aqui, Pedro diz que ele pregou, versículo 5, né? 2 Pedro 2,5, diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador ou pregoeiro da justiça. Noé estava pregando para o mundo enquanto obedecia a Deus. A nossa obediência prega para o mundo enquanto nos leva para a glória. É isso que aconteceu na vida de Noé. Então essas duas coisas andam juntas, a gente precisa entender isso. Ele herdou a justiça enquanto ele condenou o mundo, ele pregou para o mundo. Então quando nós obedecemos a Deus pela fé e vivemos para a glória dele, nós estamos caminhando para a plena justificação e também estamos pregando para o mundo incrédulo que Deus vai julgar esse mundo, que Deus vai julgar esse mundo. Nós estamos pregando com a nossa vida. Qual o plano de Deus para com a vida de Noé? Veja bem, diante da história de Noé, diante de um todo que você pega aqui, você vê vários ensinamentos aqui na vida de Noé. Nós tiramos vários ensinamentos. Mas a gente precisa também focar com mais atenção naquilo que Jesus fala sobre Noé. Abra comigo então Mateus, capítulo 24, de 37 a 44. Mateus 24, né, Mateus? Grande Mateus. Mateus 24, a partir do versículo 37 até o 44, diz assim, Jesus falando, presta atenção que Jesus fala, o Senhor: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, na época de Noé, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Para um pouquinho aí.
Você como pai de família, você sabe que hora que vem o ladrão? Ele te manda um WhatsApp e fala: ó, meu amigo, eu vou roubar sua casa hoje à noite, tá? O ladrão faz isso com você? O ladrão bonzinho, né? Não, ele não faz isso. Você não sabe. Então termina o versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você sabe que dia que o Filho do Homem virá? Então quando que você tem que botar a tranca na porta? É hoje, né? É agora, né? Que hora que você tem que começar a construir a sua arca? É hoje, né? Então, o propósito de Deus para a vida de Noé. Noé mostrou ao mundo muitas coisas, muitas verdades, né? Mas principalmente o que Noé mostrou? Noé mostrou que aquele que vem virá e não tardará. E enquanto aquele que vem virá e não tardará, enquanto isso não acontece, vamos viver pela fé. Onde é que você encontra isso? Nós estudamos o capítulo 10, quando o autor de Hebreus prepara para falar sobre os heróis da fé, aqueles que viveram pela fé, como exemplos de homens e mulheres de fé. Ele prepara dizendo no capítulo 10, principalmente no versículo 37 ao 39, ele vai mostrar que Deus virá, ou seja, o juízo é iminente, o juízo está batendo a porta, a vinda do Senhor está próxima, aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é construir a arca, viver pela fé é obedecer a Deus, viver pela fé é deixar-se ser instruído pela palavra de Deus, viver pela fé é estar andando com Deus, viver pela fé é estar se sujeitando a Deus, ainda que o mundo seja estranho, oposto e até mesmo hostil à nossa vida, à nossa fé, à nossa vida com Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé envolve tudo isso, é obedecer e praticar aquilo que Deus manda, é estar se apegando a Deus, é estar congregando, não deixando de congregar, como virou costume de alguns. E isso é viver pela fé. Então viver pela fé é o que Jesus está falando aqui. Olhem para a vida de Noé. Jesus, presta atenção, Jesus pôs Noé no mundo para mostrar para nós que lemos Mateus, duas grandes verdades. Primeira grande verdade: o mundo é corrupto e será julgado e destruído, ponto final. Não vai haver um mundo novo, pode preservar tudo que você quiser, vai ser destruído, o mundo será julgado, o mundo corrupto será julgado, aleluia, temos fome e sede dessa justiça. Segunda verdade que Jesus quer nos mostrar, porque Ele pôs Noé no mundo. Jesus pôs Noé no mundo para mostrar que os eleitos, ou seja, os seus justos, os justos de Jesus Cristo, viverão pela fé nele, desarraigados do mundo e esperando a sua volta. Se você não vive com os olhos na volta de Jesus, você pode estar se envolvendo com coisas além daquilo que você deve se envolver. Não que você tenha que parar de trabalhar, parar de estudar, não, mas o teu alvo principal precisa ser assim: Jesus vai voltar e não tardará. Aquele que vem virá. Eu preciso fazer coisas que me assegurem que quando Ele voltar, eu estarei com Ele. Eu preciso construir a minha arca, ainda que eu tenha que comprar arroz e feijão, que eu tenha que trabalhar, que eu tenha que trazer dinheiro para casa, que eu tenho que pagar a conta de luz, que eu tenho que pagar minhas dívidas, que eu tenho que colocar minhas coisas em ordem, mas eu tenho que olhar para o alto. Eu tenho que estar olhando para aquele que vem e virá, e não tardará. Então, a ordem de Jesus aqui, então, é vigiar. Vigiem. Vocês perceberam lá em Mateus 24? Vigiai, pois.
em todo tempo. O que é vigiar? Não perca o foco da construção da arca. Não perca o foco. O mundo está te distraindo, está querendo te levar para discussões políticas, discussões sobre vacina, sobre guerra. Foquem na arca, meus irmãos. É a arca que vai levar você e sua família para um lugar seguro. Presta atenção. É o que Jesus está falando aqui. Esses sinais que vão acontecendo são só sinais. E Jesus disse, mas ainda não virá o fim. Calma, tem mais coisa para acontecer. Tem mais coisa ruim para acontecer, gente. Nada de bom, viu? Não espere coisas boas desse mundo não, tá? Tudo que vem de bom vem de Deus. Toda boa dádiva vem do alto. Se é que vai acontecer alguma coisa boa ainda no mundo, nesse mundo, vem do alto. Mas não espere isso. Foque na arca. Não tire os olhos da construção da sua arca. Veja o que Deus está querendo fazer na tua vida, marido, esposa, filhos, para que vocês estejam construindo junto com sua família a arca. Qual é a arca para você nesses dias? O que Deus está pedindo para você nesses dias? Preste atenção, foque em Deus, ande com Deus, porque senão você não vai perceber, você não vai ouvir Deus, você não vai ser instruído por Deus. Deus não fala quando você está correndo pelo caminho, não. Você tem que andar com Deus, tem que ser temente a Deus, tem que dar ouvidos para Ele, Ele é maior que você. Você precisa dele, ele não precisa de você. Foque nisso. Eu queria que, Amandinha, põe para nós um paralelo. Vamos fazer um rápido paralelo aqui. Um rápido paralelo entre a vida de Enoque e de Noé. Eu queria mostrar só algumas coisas aqui. A gente vê que tem coisas bem parecidas e tem coisas bem distantes, né, bem antagônicas aqui entre Noé e Enoque. Mas tudo levou a um único lugar, tá? Vejam só a vida de Enoque e de Noé. Vamos esperar um pouquinho, está esquentando ali. Pode ir o próximo. Aí. Dá para enxergar? Vamos fazer um paralelo entre as duas, a vida de Enoque e a vida de Noé. Enoque, ele viveu pouco, correto? Primeiro ponto, Enoque viveu pouquinho em relação à vida de Noé. Noé viveu bastante nesse mundo. Ou seja, as possibilidades de ele ser contaminado e de abandonar e de desanimar foram bem maiores do que a de Enoque, não é? Com certeza. Mas ele Segundo ponto ali. Viveram no mesmo mundo de corrupção e impiedade. Aí eles empataram. A mesma impiedade que Enoque acusa o mundo, Noé também viveu. Noé experimentou, talvez até mais, né? Terceiro ponto. Esse que eu gostaria de deixar bem claro no nosso coração. Houve intervenção sobrenatural de Deus na vida de Enoque. Não houve. Deus não tirou ele do mundo antes do tempo, a gente pode dizer isso, né? Quando ele era novinho ainda, garotão, 365 anos só, tinha muita vida pela frente. E garotão, Deus pegou ele, tirou ele do mundo evitou que ele ficasse muito tempo naquela corrupção, naquele meio sujo. Viveu pouco, então houve uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas na vida de Noé, houve alguma intervenção de Deus? Claro que houve, só que agora a gente chama de intervenção natural. O que Deus fez na vida de Noé? Deus deu graça para ele obedecer até o fim. Ou você acha que Noé obedeceu por força própria? Teve uma intervenção de Deus da mesma forma. Enoque vai chegar para Noé, Enoque vai chegar, ô bisneto, vem cá, lá no céu, né? Enoque vai falar assim, ô Noé, cara, você nem sabe, meu bisneto. Olha, eu experimentei uma coisa que só eu e Elias experimentamos. Eu fui trasladado, eu não vi a morte. Vovô, ô biso. Noé vai chegar assim em Enoque e vai falar, ô biso, tudo bem.
Mas eu experimentei uma coisa que você não experimentou: o poder da graça de Deus para obedecer até o fim. Isso, vovozinho, você não experimentou, não. Olha só que coisa linda. E o que aconteceu? Os dois, quarto ponto aqui, né? 1, 2, 3, quarto ponto, os dois alcançaram o alvo, a glória e salvação eternas. Seja por intervenção sobrenatural ou não, os dois chegaram lá, não é mesmo? Um teve que botar a mão para construir uma arca demorada, né? 100 anos construindo a arca, trabalhou, não foi fácil, ouviu um monte de baboseira do mundo hostil, um monte de perseguição, sofreu, cansou, ficou velhinho, mas chegou lá. Chegou lá. Por último, os dois foram motivados pela palavra de Deus e pela corrupção e ataques do mundo ao seu redor. Por que eu digo isso? Porque veja bem, quando nós começamos a andar com Deus, nós começamos a amar a Deus, nós começamos a desejar as coisas do alto, e nós, primeiramente, nós andamos com Deus e a palavra de Deus nos enche, nos consola, nos fortalece, e nós, de uma maneira positiva, nós queremos Deus e a sua glória. Não é isso que acontece? Essa transformação, essa metanoia, transformação de mente, de coração, Deus nos transforma e a gente começa a desejar as coisas do alto. Mas a gente começa a desejar tanto as coisas do alto, que ainda as coisas negativas desse mundo vão contribuir para eu odiar ainda mais esse mundo. A corrupção, a sujeira, a imundícia de um mundo de trevas começam a me impelir cada vez mais a buscar as coisas do alto. A gente pensa assim, Noé sofreu também, é verdade que a tentação é grande, muitas vezes de parar, porque o cansaço vem, mas Deus dá graça para cada tipo de situação. Deus concede uma graça especial para uma situação de perseguição e de dificuldades especiais. Deus concede a mesma graça, a mesma capacidade para atravessar. E a gente começa a ver o mundo e começa a dizer assim, eu não quero mais esse galinheiro imundo, eu quero outro mundo. Nós não somos desse mundo. C.S. Lewis chega a dizer alguma coisa semelhante. Ele diz assim, se o meu coração não está satisfeito com nada que há nesse mundo, quer dizer que eu sou de outro mundo. Quer dizer que eu não sou daqui. E assim é o coração do crente. Então esse é o paralelo, obrigado Nandinha, pode desligar. Esse é o paralelo que eu gostaria de marcar, conclusões que a gente tira da vida de Noé. Conclusão e aplicação. Noé creu e obedeceu. Creu e obedeceu. Sua fé veio de ouvir a palavra de Deus. E ele passou a agir de conformidade com a palavra de Deus. Então ele não só foi instruído, mas ele também teve uma fé ativa. E quando o mundo zombava e escarnecia de Noé, sua fé em Deus e sua convicção nas promessas de Deus só aumentavam. Se você não andar com Deus, se você não tiver uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, uma vontade de servir a Deus, quando a perseguição vier, a tua fé vai ficar duvidosa, oscilante. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que andar com Deus, será que servir a Cristo, ir na igreja, estudar a palavra de Deus é a coisa correta a fazer? Como os hebreus estavam com essa fé oscilante, a ponto de que o autor teve que escrever para mostrar as glórias de Cristo, o que eles iam perder se eles apostatassem da fé em Cristo. Esse era o objetivo do escritor da carta. Então, com essa fé oscilante, é porque a pessoa não tem ainda essa caminhada. Nós precisamos uma caminhada. Veja bem, caminhada não é um único passo, são muitos passos, um passo atrás do outro. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é na quarta-feira, é na quinta, é na sexta, é no sábado, depois começa a semana tudo de novo, um dia após o outro, e a cada dia andar com Deus. Aí sim a minha fé vai se enrobustecendo, se fortalecendo. Não é de uma hora para outra, mas precisa de uma caminhada. Ok? Então,
Como aplicação, aprendemos que não importam as circunstâncias ao nosso redor. Não importam. Não importam os ataques e zombarias que vierem sobre nós. Também não importa isso. Não importa se Deus agirá sobrenaturalmente ou não a nosso favor. Não importa. Nós somente venceremos o mundo e a condenação se ouvirmos a palavra de Deus e crermos na palavra de Deus e vivermos segundo a palavra de Deus. Então a vida de Noé nos ensina que o verdadeiro crente crê e continua crendo até o fim. Nada, presta atenção nisso, nada tem poder de destruir a verdadeira fé no eleito. Nada. Se você é eleito, Deus te deu uma fé que é invencível. Por meio de quê? Dos meios de graça que Deus nos dá para nós vivermos pela fé. É isso que nós precisamos praticar, irmãos. É isso que significa construir a minha, a sua, a nossa arca. É viver os meios de fé que Deus nos deu para não abandonarmos a nossa fé. Meios de graça, perdão. Meios de graça. Cansamos de estudar sobre isso. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque tua palavra não nos deixa órfãos, não nos deixa sem instrução. E agora pedimos que todos nós aqui nessa manhã, instruídos divinamente pelo Senhor, possamos aparelhar a nossa arca, temer ao Senhor e possamos estar vivendo, crendo na tua promessa de que o Senhor virá e não tardará, e que nós precisamos viver pela fé. Ensina-nos a viver pela fé e quebra a nossa dura cerviz se nós estivermos desviados de ti, Senhor, nessa manhã. Eu peço que o Senhor esteja quebrando a dureza do nosso coração, para que nós possamos nos arrepender de fato e de verdade e voltarmos para ti em arrependimento, para que possamos, ainda que seja hoje, atrasados, mas ainda que seja hoje, nós comecemos a construir a nossa arca. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.